Antigamente só existia 3 graduações: Gedan, Shudan e Jodan. Então, o iniciante era Gedan, o maior, mais, um nível um pouco mais avançado, chamava-se Shudan, e os professores chamavam-se Jodan. Tá bem? Karatê realmente nasceu de 3 estilos diferentes que havia na ilha de Okinawa: berço mundial da arte marcial Karatê. Além disso, cabe destacar que os 3 estilos desenvolveram praticando de um só em um estilo nativo conhecido como Te, ou mão. Ok? Eu acho que a maioria já sabia, né? Que Karatê significa mãos vazias. Existem mais de 30 estilos autorizados e reconhecidos no Japão e Okinawa. Hoje são mais de 50. Tá? Hoje, mundialmente, existem mais de 50 tipos de Karatê. Tá bem? Aqui na Federação Paulista de Karatê, são somente 5 estilos reconhecidos: Wado-ryu, Shido-ryu, Goju-ryu, Shotokan e Shorin-ryu. Ainda quando a maioria desses estilos tenham sido criados em Okinawa, outros foram desenvolvidos no Japão, por indivíduos que viajaram à China para compreender seu treinamento. Portanto, afirmar que todos os estilos de Karatê são originários de Okinawa não é certo, ainda quando a maioria tem origem nessa pequena ilha. Ou seja, o Karatê, na realidade, foi desenvolvido na China, foi observado na China e foi adaptado no Japão. O estilo Shorin-ryu, vocês têm, não sei se você já vai se aprofundar mais nisso, mas o nosso estilo, por exemplo, é voltado muito mais ao estilo chinês do que propriamente japonês. A arte marcial simplesmente conhecida como Te é um dos sistemas de combate de Okinawa. Devido à proibição de armas imposta pelos governantes japoneses, a população de Okinawa no século XVI, o Te desenvolveu-se como método de defesa pessoal. O Te é considerado como uma arte completamente autóctone, natural do país, que habita provenientemente das raças que ali sempre habitaram. A ilha mas reconhecendo-se a influência de outros países orientais, especialmente a China. Um dos primeiros mestres reconhecidos dessa forma de combate à mão vazia foi Shubu Sakawa. Esse nome sempre me... Shubu Sakugaya. Nasceu em 1733 e morreu em 1815, o qual recebeu sua instrução diretamente de um monge de nome Teshin Sakawahara. Sakugawa iniciou-se a arte marcial a Shoken Matsumura, um dos maiores artistas marciais da história, enquanto que a raiz da maioria dos estilos de Karatê se desenvolveram-se em Okinawa. Encontra-se a conexão Sakugawa-Matsumura. Muitos outros estilos foram criados sem a influência de um ou de outro. Na Okinawa, no século XVIII, desenvolveram-se 3 centros importantes de estudo de Karatê. Um deles ficava situado na antiga capital, Shuri, onde viviam os nobres e a família real. O outro formou-se em Naha, o principal porto da ilha, e o terceiro em Tomari. Cada uma das cidades desenvolveu eventualmente o seu próprio estilo. Então, Naha desenvolveu o estilo Goju, né? Tomarité e Shurité juntaram-se, unificaram-se e formaram o estilo Shorin. Tá bem? Então, acho que a minha parte é só essa parte aqui simples. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Acho que a maioria aqui já conhece, né, essa história. O pessoal aí que tem grande conhecimento. Eu passo agora para se falar um pouco da Shorin-ryu. Vocês têm antes. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá? Para qualquer pessoa que vier falar. Se nós não soubermos, para responder de prontidão para vocês, eu posso ter certeza que nós vamos atrás está trazendo uma resposta. Mesmo porque nós somos faixas pretas, temos que saber tudo, tá? O conteúdo do Karatê é muito extenso. Só dando continuidade ao Karatê, falar sobre o Karatê-do, aqui é a mensagem do mestre Shinzaku, tá? Bem, compreendei, meu senhor, que o samurai tem o caminho do duelo, o sábio tem o caminho da sabedoria, e o comerciante tem o caminho do lucro.
Na filosofia oriental, todas as entidades têm sua trilha caracterizada pelo que se denomina de Do, ou seja, caminho. Então, muita gente não sabe o significado Karatê-Do. Por que Karatê ou Karatê-Do? Então, aqui ele está explicando. O Karatê-Do é uma arte de defesa desarmada, aparentemente desprovida de qualquer defesa. No entanto, o Do nos ensina que não. Ele é a arte de defesa própria que utiliza todas as partes do corpo convenientemente. Nos treinos, o praticante de Karatê aprende uma nova filosofia de vida, mostrando que a prática constante nos treinos constrói um espírito desenvolvido em um corpo forte, através do respeito, responsabilidade, estoicismo, paciência e sociabilidade. Nenhum praticante poderá esquecer o real significado dessa filosofia, que deverá seguir o caminho dos verdadeiros ensinamentos do Karatê-Do. Então, só complementando essa mensagem do mestre Hiroshimichi Shinza, é um dos mestres mais antigos da Shorin-ryu, tá? Mais antigos não, faleceu recentemente, início do ano, 13 de janeiro, né? 13 de janeiro do ano passado. Fez um ano agora. Agora falando sobre a história da Shorin-ryu, aqui do Brasil, do nosso mestre Shinza. Na luta pela sobrevivência, o ser humano procura um meio de defesa para vencer as adversidades. Em todos os lugares da Terra, o homem desenvolveu instrumentos e técnicas para se defender. Vencer e dominar o ambiente que o cerca, como meio de autodefesa. Em Okinawa, se desenvolveu o Karatê-Do, inicialmente chamado de Te, como o Marcos falou, mão, Te significa mão. Essa luta ensina que o praticante a enfrentar seu adversário sem nenhuma arma. A ilha de Okinawa, conhecida como as Portas do Oceano, está situada no Oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao sul da região continental do Japão, 600 km ao norte de Formosa e 700 ao leste da China. Daí, Karatê Shorin-ryu originário da China. Em 1371, Okinawa iniciou um intenso comércio com a China, Coreia e outros países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Java, Filipinas, Indonésia, Sumatra e Malásia. Consequentemente, houve um intercâmbio cultural que motivou o okinawano com uma outra forma de luta procedente da China, semelhante ao Te, o Kenpo. Então, o Karatê ele tem origem chinesa, do Kenpo também. Com a presença da arte marcial chinesa em Okinawa, aperfeiçoou-se uma nova luta marcial, o Karatê-Do. Por 2 vezes, houveram proibição do uso de armas em Okinawa. Nessa época, a ilha de Okinawa era dividida em 3 estados: Nazan, Shuzan e Rokuzan. Em 1427, o rei de Shuzan, Shohaji, conquistou toda a ilha após muitos conflitos, e pela primeira vez ocorreu a proibição das armas. Quando o governo do estado de Satsuma atacou Okinawa, dominou-o em 1670, proibindo novamente o uso de armas. Assim, o Karatê-Do assumiu um maior valor. Aqueles que não podiam usar armas, aperfeiçoaram e usaram o Karatê-Do como meio de enfrentar os adversários que vinham armados. O Karatê-Do, isso daí o Sensei Marcos já falou, né? Se desenvolveu em 3 locais diferentes de Okinawa: Shuri, denominado Shuri-te, Tomari, denominado Tomari-te, e Naha, denominado Naha-te, onde Shuri-te e Tomari-te deram estilo ao Shorin-ryu e Naha-te ao Kojun. Atualmente existem vários estilos, como derivação desses 2 estilos ou consequência da função dos 2, tá?